Durante a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o senador Lazier Martins questionou o candidato sobre o próprio tribunal e sobre as propostas de mudança. O senador apontou que o nosso Supremo Tribunal Federal, de uns tempos para cá, tem sido muito questionado, tem perdido muito prestígio da sociedade brasileira. O senador mencionou as propostas de mudar o critério de indicação e instituir mandato para os ministros e perguntou: gostaria de saber qual é a sua opinião para que haja essa renovação do Supremo Tribunal Federal contra uma corte que hoje é muito questionada e desacreditada, principalmente pelas exorbitâncias, pelos excessos dos últimos tempos, pelo ativismo judicial. O senador alertou: então, doutor, se o senhor for para lá, a sua responsabilidade será muito grande. Se Vossa Excelência não agir conforme a Constituição, Vossa Excelência vai receber críticas como tantos têm recebido atualmente, que exorbitam, exageram, se equivocam, prendendo. Ouvi uma frase de Vossa Excelência lá no começo de que juiz não acusa. Gostei de ouvir Vossa Excelência dizer, mas há juiz acusando, há ministro prendendo, tomando iniciativa, abrindo inquérito. Ora, isso não é Suprema Corte. Isso desonra aquela corte que foi frequentada por juristas brilhantes e hoje não se vê mais a repetição. Gostaríamos que Vossa Excelência recobrasse, reabilitasse esse conceito que deve ter a nossa Suprema Corte. O ativismo de membros da Suprema Corte vem gerando questionamentos por parte da sociedade e a resposta a esses questionamentos tem vindo na forma de uma implacável perseguição política. O Brasil tem hoje presos políticos e pessoas, canais e sites censurados. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com apoio e louvor do ministro Luiz Roberto Barroso. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia pelo Pix através do QR Code que está visível na tela ou através do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora relatora, senhores senadores, senadoras, doutor André Mendonça, saúdo também seus familiares. Doutor André Mendonça, o notório saber jurídico é um requisito essencial da nossa Constituição quando sabatinamos um candidato ao Supremo Tribunal Federal. E já percebemos na sua longa manifestação, afinal, Vossa Excelência já está aí há mais de 2h30, exaustivamente descrevendo o seu conhecimento sobre as nossas ciências jurídicas e sociais, já foi ao exterior mais de uma vez buscar mais conhecimento, é um homem da academia, já esteve na Advocacia da União, na Controladoria, no Magistério Jurídico e no Ministério da Justiça. Portanto, me parece que quanto a esta matéria fundamental para o exame de suas qualidades para ingressar na Suprema Corte, Vossa Excelência já está bastante calçado em termos de conhecimento. E ainda há pouco ouvi Vossa Excelência dizer, e gostei de ouvir, que o senhor trabalha com base em princípios. Então, nos resta entrar em alguns aspectos para saber qual é a tendência de Vossa Excelência empregar esse notável saber jurídico, requisito fundamental da Constituição,
Com relação a matérias, por exemplo, Vossa Excelência já tocou de leve 2 vezes, que é a prisão em segunda instância. Uma das matérias mais controvertidas, não apenas aqui dentro do Congresso, mas na sociedade em geral. Porque há uma desconformidade com o longo prazo para julgamentos. Hoje temos lá no Rio Grande do Sul, movimentando a cidade, a história da Boate Kiss, depois de 9 anos de espera é que se está julgando hoje. Mas aqui há várias matérias que ou nunca são julgadas, ou quando são julgadas já houve a extinção da punibilidade pela prescrição. E a prisão em segunda instância é um desses casos. Quando o nosso Código de Processo Penal prevê prisão em flagrante, prisão temporária, vários tipos de prisões, por que não se incluir a prisão após condenação em segunda instância em proteção à sociedade, ao seu patrimônio, que é uma previsão constitucional do artigo 5º no caput? Bem antes daquela questão se tem que provar primeiro se é inocente ou não é inocente, não se discute a inocência. Se desculpe se já há elementos suficientes da culpabilidade, né? Autoria do crime, suficiência de provas, etc. E Vossa Excelência disse agora há pouco, doutor André Mendonça, que espera para, na volta dessa matéria ao Supremo, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que venha alguma coisa inovadora. E aí eu lhe pergunto, essa coisa inovadora seria definir se é cláusula pétrea ou não? E aí a minha pergunta: Vossa Excelência entende que prisão em segunda instância é matéria de cláusula pétrea ou não? Eu acho que não, mas quero ouvir a sua opinião, até porque tem um projeto de lei aqui há 3 ou 4 anos, o projeto 166, projeto de lei, que procura incluir no artigo 283 do Código de Processo também a hipótese da prisão após condenação em segunda instância, para evitar que os delinquentes continuem ameaçando a sociedade. Então, essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, doutor André Mendonça, é sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que de alguns tempos para cá tem sido muito questionado, tem perdido muito prestígio da sociedade brasileira, e há muitas pessoas que dizem que precisa mudar. E eu também acho que precisa mudar, mas eu quero ouvir a opinião de Vossa Excelência de um candidato a participar do Supremo Tribunal Federal. Tem a PEC 35, Vossa Excelência fez uma referência aí, tangenciou rapidamente há pouco, que propõe a mudança de critério de indicação, não mais por parte do Presidente da República, porque hoje em dia, e há muito tempo, o Supremo vem sendo aparelhado por ideologias ou interesses políticos ou conveniências de governo, e isto não constitui uma verdadeira, uma legítima Suprema Corte. Então, a proposta, juristas, um grupo de juristas de várias procedências, dos tribunais superiores, da Procuradoria-Geral, da OAB, etc., fazem uma lista tríplice, vai ao presidente, o presidente tira o nome e entrega para a sabatina do Senado. E um outro item é com relação a uma proposta de fim da vitaliciedade. Não há renovação de jurisprudência com ministros que estão lá por 25, 30, 35 anos. E cujas decisões são conhecidas da sociedade brasileira pela repetição. Então, que se tenha exemplo de alguns países da Europa, Suécia, Espanha, Portugal, Alemanha, que haja prazo fixo, duração, por exemplo, a minha proposta, 10 anos. Gostaria de saber qual é a sua opinião para que haja essa renovação do Supremo Tribunal Federal contra uma corte que hoje é muito questionada e desacreditada, principalmente pelas exorbitâncias, pelos excessos dos últimos tempos, pelo ativismo judicial. E queria incluir e colocar, por fim, algo que o senador Espiridião tocou também, mas que ainda não está claro. Eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação ao famoso pedido de vista.
ministro, juiz, desembargador pede vista de um determinado processo que deveria voltar na semana subsequente, mas não leva apenas semanas ou meses, leva anos e anos, e quando volta já não há mais o interesse social. Se Vossa Excelência não vai, se for para lá, se Vossa Excelência vai propugnar pelo respeito à importância das causas que são levadas às portas dos tribunais, que tenham um prazo limitado para trazer de volta. E, ao mesmo tempo, relacionado a este assunto, a questão da liminar monocrática. Tem assuntos de tamanha importância para este país que não podem ficar suscetíveis a uma única vontade, uma única opinião. Tivemos, para a guisa de curiosidade, há pouco tempo, a libertação de um famoso traficante, um criminoso perigoso. Foi solto sem mais nem menos, foi embora para o exterior, talvez nunca mais venha, fica lá impune, por causa de uma decisão monocrática. Se Vossa Excelência não entende que essas matérias assim relevantíssimas do interesse social não devem se submeter ao colegiado, seja a turma ou seja o plenário do Supremo Tribunal Federal. E gostei de ouvir Vossa Excelência que fez curso sobre corrupção, que é um dos maiores males deste país, e que nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal cumpra suas obrigações como guardião da Constituição, que tem desrespeitado, doutor, o famoso artigo 37, que, na minha opinião, é o artigo mais importante da Constituição brasileira. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Agora mesmo vimos aqui nessa semana uma decisão que nós lamentamos, respeitamos, mas lamentamos, que diz respeito ao orçamento secreto. Um orçamento, verba pública, verba do suado contribuinte, que está sendo direcionada para pessoas, para senadores e senadoras, que a gente não sabe quem é, nem qual é a verdadeira aplicação. Se vai ser uma aplicação correta ou honesta, não se sabe. Isso aí fere o princípio da publicidade, da moralidade, da legalidade. Então, doutor, se o senhor for para lá, sua responsabilidade será muito grande. Se Vossa Excelência não agir conforme a Constituição, Vossa Excelência vai receber críticas como tantos têm recebido atualmente, que exorbitam, exageram, se equivocam, prendendo. Vi uma frase de Vossa Excelência lá no começo, que juiz não acusa. Gostei de ouvir Vossa Excelência dizer, mas tem juiz acusando, tem ministro acusando, tem ministro prendendo, tomando iniciativa, abrindo inquérito. Ora, isso não é Suprema Corte, isso desonra aquela corte que foi frequentada por juristas brilhantes e que hoje não se vê mais a repetição. E gostaríamos que Vossa Excelência recobrasse, reabilitasse esse conceito que deve ter a nossa Suprema Corte. É o que eu queria lhe questionar e agradeço a sua atenção.